entrevistado de hoje é promotor de Justiça do Consumidor e Cidadania de Jacareí, especialista em Direito do Consumidor e mestre em Direito Político e Econômico. Ele lutou pela construção do Hospital Municipal e a isenção do pagamento de pedágio aos moradores de Jacareí. Está começando agora o programa TV Câmara Entrevista. Estamos recebendo em nossos estúdios o promotor de Justiça do Consumidor e de Cidadania de Jacareí, o Dr. José Luiz Bedinaschi. Seja bem-vindo, doutor. E para nos ajudar nessa entrevista, o diretor-geral do Jornal Diário de Jacareí, Ângelo Ananias, que é radialista, jornalista. Seja bem-vindo. Bom, doutor, a primeira pergunta é sobre o papel da promotoria. Qual é o papel do promotor de justiça aqui na cidade de Jacareí? O Ministério Público, em todas as cidades, não só em Jacareí, ele trabalha de acordo com um capítulo previsto na Constituição, que traz o Ministério Público, que são as promotorias e as procuradorias da República, como instituições estatais independentes, que vão trabalhar junto à Justiça e junto aos poderes públicos administrativos para a garantia e para a promoção dos direitos sociais da população. Agora, a população aqui, a função no seu âmbito geral na cidade de Jacareí, quais são as intervenções que ela faz? Eu posso dizer intervenções? Sim, nós temos 8 promotorias na cidade que dividem as atribuições do Ministério Público. Então, uma fatia muito conhecida da população são as promotorias criminais, que fazem o serviço criminal, seria o júri, os processos do Juizado Especial Criminal e os processos criminais em geral. Além disso, nós temos promotorias que atendem áreas especializadas, seriam infância e juventude, tanto menores carentes quanto menores infratores, adolescentes infratores. Temos também meio ambiente, habitação e urbanismo, que é regulação de loteamentos, cidadania, que abrange saúde pública, defesa do patrimônio social e defesa do patrimônio público. Temos também promotoria de defesa do idoso, promotoria de defesa da pessoa com deficiência, enfim, são várias áreas, e consumidor, que eu exerço também. A minha promotoria especificamente abrange registros públicos, defesa da cidadania e defesa do consumidor. E tratando, doutor, especificamente em relação à gestão do trabalho em si, todas essas promotorias estão bem alocadas? Tem estrutura suficiente para fazer a justiça caminhar efetivamente aos olhos do consumidor, aos olhos do cidadão comum? Sim, o Ministério Público tem uma gestão administrativa autônoma, tem uma fatia própria dentro do orçamento, assim como o Poder Judiciário, Então nós trabalhamos com uma estrutura que abrange, além de material de trabalho propriamente dito, como computadores, mesas, papel sulfite, prédios alugados ou prédios próprios nas diversas comarcas do estado de São Paulo, e algumas promotorias que ficam alocadas no fórum. Além disso, nós temos veículos próprios, nós temos corpo de peritos, que nos ajudam nas investigações. Peritos que são do próprio Ministério Público, que vão desde psicólogos, médicos, até engenheiros e especialistas em biologia. Hoje nós temos as promotorias criminais sediadas no Fórum de Jacareí e as promotorias não criminais, que fazem essas áreas especializadas, na frente da Justiça do Trabalho, num prédio próprio, fora do Fórum, que fica na rua 3 de abril, 32. Quer dizer, pegando só esse gancho que o doutor Bedinaschi nos respondeu, Ivan, é interessante deixar claro o seguinte para o telespectador da TV Câmara. Hoje, as promotorias de justiça em Jacareí não são tão dependentes, por exemplo, da conclusão dessa obra do Fórum para poder continuar o seu trabalho. Não, exatamente, de forma nenhuma. Inclusive, o atual presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ivan Sartori, definiu a necessidade do Ministério Público deixar todos os prédios dos fóruns no estado de São Paulo. Então, nós estamos providenciando agora uma nova área para o Ministério Público, com uma área construída maior, que a gente possa agregar todas as promotorias, sejam criminais ou não, num só prédio, com plena acessibilidade às pessoas com deficiência e poder atender melhor a população. Então a conclusão desse novo prédio não vai interferir diretamente no trabalho da promotoria? Não. A nossa intenção é deixar o prédio exclusivamente
para o Poder Judiciário e criar, claro, uma imagem própria para o Ministério Público. Nós precisamos de uma sede própria. Seria a mesma coisa que se tivéssemos o Poder Legislativo funcionando em algumas salas da Prefeitura. Não é bom. Poder Executivo de um lado, Poder Legislativo do outro. Nós queremos trabalhar junto à Justiça, mas não dentro dela. Como é que o senhor particularmente acompanha esse episódio? Já são quase 4 anos desse imbróglio que envolve Prefeitura, Governo do Estado, Tribunal de Justiça, que agora resolveu assumir a obra, com o compromisso de terminá-la até meados de 2014. Qual é a sua expectativa em relação a isso? Que tipo de acompanhamento o senhor, pessoalmente, que se envolve com tantas coisas importantes aqui da cidade, tem em relação à conclusão dessa obra especificamente, doutor? Claro, temos que separar, Ângelo, a visão institucional da visão pessoal. O Ministério Público apoia as iniciativas do Poder Judiciário para crescer e atender melhor a população. Mas, pessoalmente, eu, como cidadão, eu me posiciono mais ou menos dentro da linha editorial do jornal Diário de Jacareí, que vem denunciando o mau uso do dinheiro público. Achamos que essa obra realmente ela vai do nada ao lugar nenhum, não colabora com o crescimento da cidade, porque o ideal seria nós termos 2 prédios, 2 fóruns separados, um criminal e um outro não criminal, em áreas distintas e principalmente um desses fóruns fora do centro da cidade, com linha de ônibus, com estacionamento, com acesso à população, mas de uma forma também que o Poder Judiciário possa colaborar com o plano diretor da cidade, porque a nossa área central está muito concentrada, tem muito congestionamento e pouco lugar para estacionar. E até por uma questão de segurança, né? Porque o Fórum de Jacareí está a 10 metros distante do prédio do Legislativo, por exemplo. E os funcionários, os vereadores desta casa, a gente tem testemunho a respeito disso, têm a visão muito clara dos problemas que a chegada de um preso, por exemplo, acaba provocando. Dia desses, um preso meio que se desgarrou ali do comando da Polícia Militar e saiu correndo na direção do bairro do São João. Quer dizer, tem um problema de segurança também nessa questão, né? E tem também um problema ambiental, Ângelo, porque nós carecemos de áreas verdes na região central de Jacareí. E nós sabemos que o fórum, dentro do complexo da Praça dos Três Poderes, tinha um jardim muito bonito. Claro, a ampliação da Câmara Municipal também retirou um pouco de área verde, mas pouco comparado à obra de ampliação do fórum. E a tendência, infelizmente, é piorar, e nós temos que denunciar isso, porque do outro lado, onde ainda resta um pouco de jardim e tem espécies muito bonitas de arbóreas, nós podemos ter uma nova ampliação no futuro para contemplar Justiça do Trabalho e Justiça Federal, tudo no mesmo complexo. E aí eu pergunto, onde é que os profissionais e onde é que a população vai estacionar? Como é que a população vai fazer para chegar com esse congestionamento cada vez maior? É que uma coisa é que essas grandes empresas, eu conversava com o Ângelo antes, essas grandes empresas chegando aqui para Jacareí, a nossa malha viária não suportaria tantos carros, tanto congestionamento que há na nossa cidade. Então, refletiria nessa situação, né? Eu acredito que essas obras de ampliação que o poder público realiza, seja no judiciário, no executivo ou no legislativo, precisariam ser um pouco mais discutidas com os setores envolvidos, principalmente diretoria de trânsito, né? E a população de uma maneira geral, com audiências públicas, antes de se investir uma grande quantidade de dinheiro e a obra aí há anos parada e sem perspectiva de retomada. O senhor acha que, por exemplo, a gente percebe que o mercado imobiliário de Jacareí está em franca expansão, talvez estimulado até pela expectativa que ele tem de que com a chegada de novas empresas, o dinheiro vai estar circulante numa quantidade maior dentro do município. Mas o que a gente percebe é que a prefeitura não acompanha esse crescimento. Isso que o Ivan colocou é real, quer dizer, daqui a 5 anos, quando essas empresas estiverem ativas e todo esse povo estiver circulando pela cidade, a gente não sabe efetivamente onde é que a gente vai colocar tanto carro, já que Jacareí não dispõe de uma malha viária compatível, competente, para abrigar toda essa movimentação. Só acha que, de repente, a prefeitura está trazendo por trazer sem planejar, doutor? Acho que esse é um problema que não é local, é um problema nacional e talvez até mundial. A gente percebe nos Estados Unidos, houve esse problema também, teve todo um período de desmonte da malha ferroviária e hoje os Estados Unidos também sofrem muito com a questão de congestionamento, inclusive nas rodovias.
não só nas vias internas dos municípios, porque lá tem uma frota enorme de veículos. E estamos indo para o mesmo caminho. Infelizmente, abrir novas estradas, novas avenidas, mais vias, tirar calçada, estreitar calçada e colocar mais uma pista de trânsito é apenas paliativo. Dali 2, 3 anos, o congestionamento volta, porque enquanto as vias crescem em progressão aritmética, o crescimento da frota é em progressão geométrica. O caminho, na verdade, é um só, né? É estimular o uso do transporte coletivo e também das bicicletas, né? Mas me parece que esse não é o caminho adotado nas prefeituras em todo o Brasil, né? E tem a questão da acessibilidade também, né? Porque cria-se prédios, cria-se departamentos, mas tem que oferecer acessibilidade ao cadeirante, à pessoa com deficiência, e a gente não tem visto isso. Cresce os edifícios, mas não tem a oportunidade para o cadeirante subir ali, por exemplo. Tem uma calçada que não tem aquela rampa. Em Jacareí é uma situação bem clara, um problema histórico, né? Calçadas estreitas, mas nós ainda temos calçadas bem conservadas e padronizadas no centro da cidade. Mas nos bairros realmente a situação é caótica, não tem como um cadeirante andar a não ser no leito carroçável, né? É possível, por exemplo, se pensar dentro dessa sua linha de raciocínio, doutor, em estabelecer para a magistratura, para o juiz, aquele que julga e que tem uma determinada quantidade de processos parados sobre a sua mesa, um grau de premiação, de reconhecimento, talvez por produtividade, exatamente para a gente quebrar essa visão que se tem de que a justiça não anda, de que a justiça é lenta e o cidadão acaba passando anos e anos vivendo a expectativa de ver um processo concluído e ele morre efetivamente sem ter uma decisão em cima disso? Sim, e isso só não ocorre, não está tão bem implantado, Ângelo, porque nós temos a cultura de criar a lei, mas nem sempre segui-la. Na Constituição isso está bem claro. Existem promoções por critérios alternados. Promoções por antiguidade e por promoções por merecimento. A antiguidade prevalece no serviço público e, infelizmente, quando existem critérios de promoção por merecimento dentro da Constituição Federal, quantidade de processos julgados, produtividade do profissional, zelo em relação a um determinado caso mais complexo, um resultado bem obtido dentro de uma acusação, por exemplo, para os membros do Ministério Público, especializações de estudo, assiduidade ao trabalho, tudo isso são critérios que estão previstos como merecimento, mas são critérios muito polêmicos e não são utilizados como deveria ser dentro de cada estrutura, porque o pessoal sempre opta pelo lado mais cômodo, que é tratar todo mundo com isonomia. Agora, você veja só, não é por se ter um carro vermelho, 2 pilotos dirigirem o mesmo carro vermelho, que eles vão ter o mesmo merecimento, né? Um é o Rubinho, o outro é o Schumacher. Então, tem que ser visto esses pequenos detalhes para se ajustar, para poder realmente dar condições de trabalho melhor para aqueles que estão produzindo para o Estado, né? Caberia ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, então, a aplicação disso e fazer efetivamente esses processos todos caminharem com uma certa agilidade, não? Sim, primeiramente aos tribunais de justiça de cada estado, aos tribunais regionais federais e às respectivas corregedorias. Tá. Se, por acaso, esses critérios não forem adotados de uma forma racional ou correta, aí aos conselhos nacionais, né, de controle externo, que são o Conselho Nacional de Justiça para o Poder Judiciário e Conselho Nacional do Ministério Público para as promotorias agirem e corrigirem eventuais distorções. Bom, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre a Promotoria de Justiça, Cidadania, aqui da cidade de Jacareí. Só um minutinho.